A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui com o canal Bancada Bíblica. No vídeo de hoje nós falaremos sobre namoro cristão. E antes disso, quero aqui deixar um abraço ao nosso amigo Ivan, o Indês, meu amigo de infância. Que Deus abençoe. Se você que também quiser receber um abraço aqui do Bancada Bíblica, deixa aí nos comentários de onde você é, o seu nome. Também, desde já, se inscreva no canal, se caso você ainda não é inscrito, ative o sininho e deixe o seu like e compartilhe. Maravilha. O nosso texto base de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 7, no seu versículo 1 e o verso de número 2, que diz assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. 1 Coríntios capítulo 7, no verso 1, o apóstolo Paulo ele deixa uma instrução aos solteiros. E nós falaremos isso agora diante dessas falas. Amém? Pastor Gutierrez. Quando nós falamos sobre namoro, nós falamos sobre relacionamento. E o que nós precisamos entender é que Deus é um ser associável, que ele deixou na esfera da humanidade seus graus de relacionamento. Vamos ver que o próprio Deus instituiu o casamento. E nós, posteriormente, vamos ler um texto que fala um pouco sobre isso, mas antes, nós queremos tratar a questão da fala namoro. O namoro, ele é uma palavra ou a forma que isso se dá nos termos ocidentais. No Oriente, isso não acontece dessa forma. Porque a palavra namoro você não encontra nos textos sagrados, na palavra de Deus, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Mas a forma que se dá é mais uma forma ocidental. Quem é o maior interessado que as pessoas se relacionem? Quem é o maior interessado que as pessoas estejam junto? É o próprio Deus. E há a forma correta de fazê-lo. Então eu gostaria aí que vocês abrissem as vossas Bíblias no Gênesis, capítulo de número 2, e o verso de número 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. O que é uma adjuntora? É uma ajudadora, uma auxiliadora, alguém que esteja. Quando você fala do relacionamento, que Deus é interessado do relacionamento, Deus quer exatamente isso, a cumplicidade. Quer que um ajude o outro. Como no texto aqui que o nosso irmão William fez a leitura, Paulo dando a instrução que o esposo tenha a sua própria mulher e que a esposa tenha o seu próprio marido. Ou seja, uma cumplicidade. E ao longo desse vídeo nós vamos ver aí algumas questões a ser tomadas. Vamos dizer que quando nós falamos do namoro, nós precisamos entender uma questão, que o sábio Salomão escreveu que há um tempo determinado para todas as coisas. E uma das abordagens que nós queremos tomar aqui, que você não pode queimar etapas. Você precisa tomar cuidado para que você faça isso de acordo com aquilo que o Deus eterno deseja a nós. De acordo com o texto bíblico que lemos em 1 Coríntios, Paulo ele deixa uma instrução aos solteiros para que os solteiros pudessem ficar igual a ele, solteiros, servindo a Deus, que não tocasse mulher. Mas ele deixa uma ressalva bastante importante no verso 2, que ele diz assim: por causa da prostituição. O que é a prostituição aqui? A prostituição aqui é exatamente o sexo fora do casamento. O sexo ilícito, o sexo errado, feito de forma errada, antes do tempo. Então, o que Paulo está abordando aqui? Ele está abordando exatamente isso, para que nós possamos ter uma vida santa diante de Deus. Um relacionamento santo, puro, íntegro, aonde Deus possa se alegrar do meu namoro, do meu noivado,
apesar de não existir essa palavra namoro na Bíblia, mas nós sabemos que o noivado ele é uma conjunção para o casamento, é uma preparação, não é isso? Então, quando falamos do namoro aqui cristão, é o conhecimento, é conhecer um ao outro, mas não dessa forma. Paulo está querendo aqui que você pode conhecer, mas diante de Deus, ser santo, ser consagrado, esperar o tempo certo. Eu trouxe uns dados aqui bastante importantes. De acordo com a AMB, que é a Associação Médica Brasileira, ela diz da seguinte forma: anualmente, cerca de 18% dos brasileiros nascidos são filhos de mães adolescentes. Em números absolutos, isso representa 400 mil casos por ano. Olha isso. Em números absolutos, são 400 mil casos absolutos. 400 mil casos por ano de gravidez fora do casamento. De adolescentes de entre 15 a 20 anos que praticam sexo ilícito e engravidam. E olha o que diz ainda mais nesses dados. No mundo, por ano, são aproximadamente 16 milhões de adolescentes entre 15 a 19 anos e 2 milhões de adolescentes menores de 15 anos. Globalmente, o risco de morte materna se duplica entre mães com menos de 15 anos, em países de baixa, média renda. Então, eu entendo aqui, pastor Gutierrez, que esse vídeo aqui ele vai alcançar não somente os brasileiros. Então, esse dado aqui é bastante importante para ser levado aí para sua casa, para você que tem seu filho e para você que quer namorar. Sexo antes do casamento é proibido. Você precisa esperar diante de Deus. Aí eu quero abordar um assunto aqui agora diante do pastor Gutierrez, que é bastante interessante. Hoje nos dias atuais, a pessoa não vai orar mais para saber se o moço é de Deus. Onde você estava? Eu fui ali ficar com a garota. Não é, pastor Gutierrez? Haja vista que algumas pessoas têm a mentalidade hoje de que Deus não se envolve com esse tipo de assunto. Só que a palavra de Deus, ela vem nos instruindo acerca exatamente disso. O quê? Primeiro eu quero citar aqui acerca do casamento. 12. Eu quero citar aqui acerca do casamento de Rebeca e Isaac. Como é que foi a preparação disso? Como é que foi a preparação? Como é que foi feito? O Abraão, pai de Isaac, falou ao seu servo Eliezer: vai até tal lugar. Que lugar? Na terra de Betuel. De lá você traz uma das filhas de Betuel ao meu filho. E deu as características. Chegando lá, o servo de Abraão fez uma prova com Deus. Por quê? Ela não podia ser qualquer pessoa, não podia ser de qualquer forma. E a palavra de Deus em Provérbios, capítulo de número 19 e o verso de número 14, diz assim: casa e fazenda são herdados, casas e bens são herdados dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Deus é aquele que dá a mulher prudente. Deus é aquele que entrega a mulher prudente. Por quê? Deus se importa com o seu relacionamento. Já visto que as pessoas querem que Deus se envolva em todas as áreas da sua vida, na finança, quer que Deus se envolva na sua área profissional, na sua área intelectual, quer que Deus abra a porta da faculdade, mas quando fala da decisão mais importante da vida dele, ele não quer que Deus se envolva. Vamos ver que um mau relacionamento traz ruína, não só para o indivíduo, mas para aqueles que o rodeiam. A palavra de Deus vem dizendo sobre um rei chamado Acabe que casou com uma mulher de Edom. E essa mulher de Edom chamada Jezabel trouxe grande ruína não só para Acabe, o rei, tanto para sua casa, a casa de Acabe, também para todo o povo de Israel, simplesmente por causa de uma escolha errada, um relacionamento errado. A palavra de Deus também vem dizendo que o Salomão teve várias mulheres que não eram do meio do povo de Deus e que, um dado tempo, ele começou a se encurvar aos deuses daquelas mulheres, simplesmente por escolhas erradas, relacionamento que não tem Deus. Pense nisso. Lembrando, pastor Gutierrez, que se você quiser, Deus escolhe por você, mas ele nunca vai intervir na sua escolha. Simples.
Por quê? Deus nunca vai impedir que você tome as suas próprias escolhas, mas Deus nunca vai impedir que você sofra as consequências por essas escolhas tomadas. Eu trouxe dados aqui que comprovam exatamente isso. As escolhas erradas sofrem consequências. Você não vai ser banido dessa consequência. Você vai sofrer as consequências dessa sua escolha. Então precisamos escolher corretamente, precisamos orar, pedir discernimento de Deus e ter o tempo é dele, ele quem determina o tempo. Na hora certa, Deus vai preparar esse homem, essa mulher para a tua vida e você vai ter aquilo que é divino, que é a bênção do Senhor, para que tudo vá bem. Vamos ver que teve um pastor que aconselhou os pais, dizendo: não queremos aqui na igreja que os adolescentes namorem. Porque o adolescente vai namorar com que objetivo? Se não é para casar, é para abrasar. Se não é para casar, é para pecar. E um dos pais disse: a minha filha vai namorar. O pastor disse: tudo bem. Resumindo aqui, sabe o que aconteceu? A filha, que o pai concordou com o namoro contrário ao aconselhamento do pastor, teve uma gravidez na adolescência. Pergunto eu, a vida dessa adolescente melhorou depois desse filho? Pergunto eu, a vida desse pai melhorou sendo avô de uma filha adolescente que nem estava casada ainda? Pergunto eu, ficou melhor? Haja vista que quando nós falamos de Deus no meio, de Deus no centro, tudo que for de adversidade dentro do casamento, esse Deus no centro, ele sana, ele resolve, ele trata e ele trabalha, porque o casamento é bom. Pessoas ruins que entram no casamento sem cumprir o seu devido papel. Primeiro, adolescentes namorando, imaturos para controlar os seus impulsos e acaba fazendo o quê? Entrando numa vida sexual que não é para o momento, que não é para a hora. Tem seu momento, tem a sua hora. Lembra que nós estamos aqui que tem um tempo determinado por Deus? Então, fica aqui uma palavra a vocês. Primeiro, crente namora cristão. Crente não namora ímpio. Simples. Isso é fato. Eu vi um evangelho, a minha escolha é, se não for da casa de Deus, não serve para mim. Simples assim. Segundo, se é da casa de Deus, é da vontade de Deus para mim, essa moça? Olha a pergunta que devemos fazer. Pastor Gutiérrez, só dando uma ressalva aqui, lembrando que não é que o ímpio, a pessoa que está lá fora, não presta, tá? É que para você que é crente, vai trazer uma consequência má, ruim. Por exemplo, se você vai namorar um moço que não é crente, qual é a conclusão disso aí? Isso é nítido que ele vai procurar fazer o sexo antes do casamento. Ele vai procurar fazer aquilo que é ilícito diante de Deus. E isso vice-versa. Se o garoto está na igreja e vai procurar uma moça fora da igreja, pode ser que até desvie. Não quero mais saber do culto por causa do namoro, que também não é de Deus. Por causa dos princípios. Ou seja, ele não defende Deus, ele não tem compromisso com Deus, ele não é envolvido com Deus, então Vai tirar você da presença ele de Deus. não quer. Ele não precisa se controlar ou lutar para fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus vem dizendo que mulher virtuosa, quem achará? Quem achou o quê? O seu valor excede mais do que os valores dos rubis. O que é isso? Se você espera em Deus, busca em Deus, pede em Deus, Deus é aquele que se envolve sim nos relacionamentos da sua vida. E digo mais, quer viver um relacionamento santo? Quer viver um relacionamento santo? Vai num lugar chamado oração. Você jovem, você moça, você moço. Eu, por exemplo, oro pela vida sentimental dos meus filhos, dizendo que Deus venha entregar a eles uma esposa idônea, uma esposa virtuosa e que eles vivam o casamento da forma que Deus deseja, da forma que Deus quer. Desde já eu oro pela vida sentimental dos meus filhos para que eles vão bem. Exatamente. Para que eles amem e sejam amados. Instruir. Para que eles cuidem e sejam cuidados. É exatamente isso. Então, vamos ser prudentes nas escolhas
e colocar Deus sempre no centro de tudo, porque Cristo, ele nunca, como diz o texto bíblico, qual é o pai que o filho pede pão e ele dá pedra? Então, Cristo, ele não vai te dar o ruim, Cristo vai te dar sempre o melhor. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Queremos te agradecer por mais uma vez estar conosco. E se você quiser que nós falemos mais sobre esse assunto, deixa aí nos comentários aí o que você achou desse vídeo e temas sobre os próximos vídeos. Que Deus abençoe a Que Deus todos. abençoe. Fiquem na paz.